Foco no alvo que você atropela os obstáculos. Essa frase, ela tem aí um capítulo no meu livro sobre essa frase. É uma das frases que a gente coloca na nossa mentoria como guia para que a pessoa conquiste seus sonhos, para que ela não perca o foco. Se você tem dificuldade de manter o foco, carregue essa frase escrita na sua testa, que você olhe todo momento. Foco no alvo que você atropela os obstáculos. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor o que significa isso, o que quer dizer foco no alvo que você atropela os obstáculos. Existe uma pergunta que a gente faz aí no começo do processo de coach, quando eu trabalhava muito com processo de coach, e na mentoria eu trouxe essa pergunta, porque essa pergunta, na minha visão, é uma pergunta chave, é uma pergunta que a resposta, ela faz você não perder o foco durante o projeto que você está passando, durante o processo que você está passando. E a pergunta é: o que será verdade para você no final desse projeto? Ou seja, do projeto que você entrou na sua empresa, ou seja uma competição para você atleta, ou qualquer projeto de ter um filho, uma família, o que será verdade para você no final desse projeto? Se você responder agora essa pergunta a respeito de algum projeto que você está entrando, provavelmente a sua resposta seja assim, vou dar um exemplo meu. Putz, será verdade eu ter chegado entre os primeiros no Ironman Brasil? Será verdade eu ter um faturamento tal na minha empresa? Será verdade eu estar numa reunião em algum país onde eu vou estar cheio de pessoas, independente do objetivo de cada um? Quando você responde essa pergunta, você tem clareza de onde você quer chegar. Quando você tem clareza de onde você quer chegar e você tem a resposta dessa pergunta, é simplesmente ali que você tem que sempre estar lendo, olhando, visualizando, imaginando. Quando você tem a resposta dessa pergunta, você sabe qual é o alvo que você tem que focar. E se você nesse momento ficar só pensando nisso, o que vai acontecer com os obstáculos? Eles vão ficar menores. Eles vão ficar pequenos, às vezes você nem enxerga, às vezes você atropelou e ele nem viu, porque o seu olhar era no alvo, na resposta dessa pergunta que eu te fiz aí. Agora, para mim, eu vou te explicar na prática como que isso apareceu para mim, que é muito legal. Eu conversando sobre estratégia de prova antes do Ironman, e o meu coach falou assim: ó, Alex, é o seguinte, se você quer chegar na frente, o seu olhar tem que ser só para frente. Então, a partir do momento que você largou, o seu olhar tem que ser lá na frente. Mas tem duplo sentido aqui numa corrida, esse olhar para frente. O sentido funcional é o seguinte: quando você corre, você começa a ter um desgaste físico muito grande, né? E se você começar a olhar para baixo, você aciona um campo sinestésico, que é o campo da sensação. E daí você vai começar a sentir o cansaço que você já está tendo a respeito da atividade física que você está fazendo. Quando você na corrida mantém o teu olhar olhar alto, olhar para frente, você aciona o campo visual e aí anula mais o campo sinestésico. Então você não aciona tanto a sensação de dor. E você, com esse olhar aqui, você consegue focar, você visualizar qual é o seu objetivo. Quando o meu técnico falou isso, olha, então mantenha sempre a cabeça erguida, olhando para o teu alvo que é lá na frente, é você passar os seus adversários e chegar em primeiro. E pessoal, tem uma frase também que é o seguinte: tudo que você foca expande. Quando você mantém o foco no seu alvo, no seu objetivo, na resposta daquela pergunta inicial, isso vai expandir. Ele vai crescer tão grande que você não vai enxergar os obstáculos. E aquele obstáculo que era tão grave para você, eu lembro muito bem, no final da corrida, sempre tinha cãibra, sempre tinha algum problema ali. E eu mantive a corrida inteira com a cabeça erguida ali, olhando para frente, olhando para o meu objetivo, que era ultrapassar mais aquele atleta. Eu passei despercebido por cãibra, por esses desafios. Eu até tive cãibra, mas ela não foi um empecilho para eu diminuir o meu ritmo. Então, quando você foca no alvo, o alvo expande e você atropela os obstáculos. Mas o que acontece quando você foca no obstáculo? Onde você foca, expande e o obstáculo cresce. E daí você não consegue enxergar o alvo lá atrás. E daí perde sentido. E quando acontecer isso na sua vida? Porque a gente é de carne, né? Quem aqui não é de carne? Tem alguém que é robozão aí? Então é de carne. Então a gente, alguns momentos vai ter algum problema, o obstáculo, talvez a gente coloque o nosso foco no obstáculo. Aí o que você precisa fazer?
ir lá naquela resposta da pergunta que eu fiz e botar ela na sua frente para você entender o porquê você começou, para você entender o que é verdade para você no final do projeto. E quando você entende que a verdade é eu estar entre os primeiros e conquistar a vaga para o Mundial, a verdade é eu ter várias empresas, a verdade é eu ter a minha família aqui reunida, aí nenhum obstáculo vai parar você, porque você vai voltar a atenção e o olhar para o foco, para o alvo. Você vai botar o foco no seu alvo. Tem uma história da Bíblia que eu acho fantástica, uma história de Pedro. Não sei se vocês conhecem Pedro, né? Mas tem uma história que ele anda sobre as águas, né? É impossível andar sobre as águas, né? Um homem andar sobre as águas. É impossível. Mas diz a história que enquanto ele mantinha o olhar e o foco no alvo, que era Cristo, ele andava sobre as águas. O milagre acontecia, o obstáculo ele ultrapassava. No momento em que bateu o vento e ele tirou o foco do alvo e colocou no obstáculo, que era, não existe andar sobre as águas, que era o vento, e ele sentiu o obstáculo que é ele ser de carne, ele começou a afundar. Então essa história ilustra muito bem que quando você mantém o foco no alvo, no caso de Pedro era Cristo, o milagre acontece na sua vida, o sobrenatural acontece na sua vida, você ultrapassa obstáculos que você na sua vida acha que nunca ultrapassaria. Então foca no alvo que você atropela os obstáculos. Essa é a minha frase e sugestão para que você carregue aí nos seus dias, todos os dias, e que você entenda que aonde você põe o foco expande. Então se concentre, controle seus pensamentos, põe o foco no seu alvo, que você vai atropelar os obstáculos. Beijo no seu coração, tenha uma excelente semana, vamos com tudo!